Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos prosseguindo a campanha que é feita toda quarta-feira em oração para a família ou o parente ser salvo e paz para toda a casa. E a mensagem segue que o cristão, ao alcançar os princípios de herdeiro em Cristo como adulto, a herança vai sendo liberada na totalidade para a terra e para a eternidade. Mas há empecilhos da herança se a pessoa não prosseguir nos princípios celestiais. Então hoje nós vamos falar de um procedimento que marca mesmo o cristão ter a herança dos salvos na sua plenitude de bênção. Vamos primeiramente ler em Hebreus, no capítulo que vamos fazer a leitura, na carta aos Hebreus, no capítulo 5, e a leitura a partir do verso 7, onde vamos ler na sequência do que está sendo pregado, aí vai completar domingo. Lembrando que na sexta-feira, vencendo o mal, porque Jesus pegou um chicote, entrou no templo, quem está sujo, suje mais, quem está limpo, vai limpando mais, e dando a água ungida na sexta-feira. Mas até domingo, a visão dos herdeiros em Cristo. Então vamos ler hoje, carta aos Hebreus, no capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 7. Então diz o seguinte, sobre Jesus: o qual, nos dias da sua vida aqui na terra, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que sofreu, ou obedeceu ou aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, em outras traduções. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe semelhantemente obedecem como ele fez. Na João Ferreira de Almeida, a todos os que lhe obedecem. Na Bíblia Monfort, ele torna causa de salvação para os que tomam o exemplo dele de obediência. Então é até aí a leitura. Então podeis assentar e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, então o tema é: ser cristão é ser herdeiro, co-herdeiro em Cristo. Então é uma mensagem longa que está estendendo várias mensagens até você ter uma visão global que todas as bênçãos já são nossas em Cristo. Ocorra o que ocorrer, já está escrito a herança dos salvos. É como é pregado. A herança de uma pessoa que deixa para os filhos. Um homem rico, a mulher rica, morre e deixa a herança dos pais para os filhos. Tem prédio, tem fazenda, tem dinheiro. A herança é aquela, não vai mudar. É o que já está especificado. Abre o inventário, faz o apanhado dos bens, a herança é aquela, não vai aumentar, nem diminuir, nem desaparecer. Então Jesus já deixou para nós uma herança, a herança dos salvos. E todo cristão torna herdeiro de Deus, co-herdeiro, junto herdeiro de Cristo. Então não precisa se preocupar, somos herdeiro. Só que ao tornar herdeiro, a herança ela tem uma divisão de liberação do bem. Então tudo é nosso, mas a liberação da herança vai depender de como estamos agindo como herdeiros em Cristo. Então a primeira fase da herança é se a pessoa é menor. No mundo natural, se for menor, está lá em Gálatas também 4:2, se for menor, se nomeia tutor. Então tutor é uma pessoa que o juiz nomeia para cuidar do menino menor, para ele ter aquilo que é dele dentro da herança, mas aquilo que a meninice permite. Ele não pode ter algo que só para maior pode dar. Por isso tem muitas bênçãos que o cristão não alcança, porque está na menoridade, mas ele tem bênção. E muitas vezes, para o cristão, ele tem mais bênçãos quando está convertendo do que quando passa muito tempo. Porque se ele não crescer e tornar um adulto segundo Cristo,
ele vai ter impedimento das bênçãos. É o que ocorre. Então, quando o cristão ele converte, menino na fé, ele tem muitas bênçãos, porque está só debaixo de um tutor. Alguém ora para ele, intercede, pede a bênção. Aquela bênção naquele limite é liberada. Mas só que no mundo natural, 18 anos já torna maior. No mundo espiritual, é o Espírito de Deus que vai olhando para nós. Ele vai percebendo se vamos continuar sempre com a atitude de criança, só querendo que ore, só querendo a bênção. Aí chega em certo momento que o Espírito de Deus vai parar de operar, porque a pessoa tem que deixar os rudimentos. É a ordem de Deus. O Hebreus capítulo 6, deixemos os rudimentos, meninice, prossigamos a maturidade. É ordem de Deus. Então, se a pessoa não cumpre a ordem, a bênção cessa. No mundo natural, completa 18 anos, não é menor mais. No mundo espiritual é o crescimento. Então, o que leva ao crescimento? Orar no Espírito, sujeitar a Deus, obediência. Aí a pessoa vai crescendo. Mas ocorre que na hora que a pessoa ele é confrontado por Deus, começa a pessoa a ser confrontado se ele vai querer a herança dos salvos. Aí a pessoa começa a ouvir a mensagem: rejeite a si mesmo, tem que morrer o homem adâmico, quem não negar a si mesmo é digno de mim, deixe para trás o passado. É o sinal que Deus está falando: eu tenho herança, mas você está deixando o passado, está morrendo a si mesmo, o homem adâmico, está orando no Espírito, está querendo mesmo a visão de Deus. Aí a pessoa fala: isso eu não quero não, só quero que ore para mim. Aí a pessoa está fazendo uma declaração que é chamada renúncia tácita, ou seja, ele está falando: não quero visão de Deus, quero que ore para mim uma bênção. Só que Deus não vai operar só porque queremos. É o que ocorreu com Esaú e Jacó, Hebreus 5. Esaú era o herdeiro, mas ele só quis o dinheiro do pai, Isaac. Mas Jacó não era o herdeiro, ele queria a herança. Aí Esaú está com fome, não caçou nada, e Jacó fala: me dê a sua primogenitura, me vende ela, que eu quero a visão de Abraão. E Esaú fala: então toma para você, me dá o prato de lentilha. Então ele desprezou a herança, e depois com lágrimas, depois mesmo chorando, ele quis de volta, e Deus não deu mais. Por isso que está escrito que Deus aborreceu Esaú, mas não Jacó. Não que Deus falou: Esaú vai ser condenado, não. Por que Deus aborreceu Esaú? Porque Esaú procurou a Deus para querer de volta a herança, e Deus falou: não, acabou, não tem mais chance, nem chorando vai me mudar, a herança já passou para outro. Por isso que Esaú se sentiu aborrecido, triste. Aborrecendo é chorar, decepcionar, e não mudou a Deus mesmo, porque ele já tinha perdido a herança e não teve mais jeito, porque antes era só um, era o primogênito. Agora todos somos co-herdeiros em Cristo, mas a pessoa não vai envolvendo com o que Deus requer, ele acaba também perdendo a herança e vai perecer mesmo. E quando a pessoa perde a herança, acabou, não há como recuperá-la mais, vai perder mesmo o melhor de Deus. Isso porque a pessoa não valoriza a visão de Deus. Mas tem pessoa que segue, vai seguindo a palavra, ora, busca a Deus, busca ao Senhor. Ele não é mais menino, ele já batizou. Mas o que ocorre? De repente a pessoa começa a ouvir muita coisa, ouve um aqui, ouve acolá, anda com um ali, o outro fala uma coisa, fala coisas que vai mexendo com a cabeça da pessoa, e a pessoa não está andando no espírito, ele acaba ficando translocado e a herança paralisa. Não foi pregado ontem? Ezequiel 28. O que ocorreu lá no céu? Então lá no céu tinha Lúcifer, anjo de luz, cuidava do louvor, da adoração no céu. Não havia outro arcanjo mais do que ele, de luz e glória, que Deus deu para ele, e ele cheio de luz. Aí começou ele querer tomar o lugar de Deus. Mas qual que era o plano dele? O que ele começou a fazer? Deus já não podia ter tirado dele só na hora dele pensar isso, mas Deus deixou. O que Lúcifer fez? Então ele começou a chamar os anjos para conversar, porque lá no céu tem anjo, querubim, serafim, arcanjo, e ele era um querubim protetor, não havia outro como ele.
arcanjos, como o arcanjo Miguel, que cuida de Israel. Então Satanás, que antes era Lúcifer, ele chega perto de um anjo e fala: o Pai te criou só até aqui, você não pode sair desse principado. Então o Pai te limitou, mas eu vou te chamar para entrar lá no meu principado, e você vai conhecer coisa que o Pai não permitiu, que Deus criou você e não permitiu, mas eu te permito entrar no meu principado. Está lá em Ezequiel: da multiplicação do teu comércio foi enchendo de violência e surgiu o pecado dessa maneira. Então alguns anjos aceitaram, falaram: então eu vou, já isso é um arcanjo, o Pai me limitou aqui, mas tu está me chamando para ir lá para ver como que é. Então aquele anjo foi. Aí Satanás contamina a 10ª parte de anjos, de seres até superiores a anjos, serafins ou arcanjos, que tem principado, potestade e domínio na estratificação demoníaca. E aqueles anjos acharam bom, e eles até pensaram: ah, Deus me limitou aqui, mas agora Lúcifer me chamou lá, eu estou alegre, agora eu estou conhecendo algo que Deus nem me deu. É a mesma coisa hoje. Tem muito cristão que se rebela, não obedece, e alguém fala: não, vamos para lá, faz assim, lá tem festa, lá tem muita coisa, não, lá você vai para o púlpito, não, lá é uma alegria que você nem vai imaginar. Aí a pessoa vai e alegra mesmo. Não pense que os anjos não se alegraram ao conhecer aquilo que nem Deus deu para eles, porque Satanás liberou, que era principado dele, e deixou. Por isso que você vê pessoa falando: ah, agora eu estou no púlpito, estou pregando, estou feliz, e lá no Bispo Júnior não podia fazer nada, e lá agora eu faço, estou feliz. Deus permitiu lá no céu dessa forma. Os anjos ficou alegres, e alguns até falavam para os outros anjos: ó, o Pai te limitou até aqui, mas você me deixou ir lá no principado dele, eu vi coisa que eu nem imaginava que tinha. Mas alguns falaram: não, Deus nos criou até aqui, eu tenho que obedecer, Deus é o Senhor, e o céu funciona: Deus fala, obedece, sujeita a Ele, e se sujeite ao Espírito de Deus. O céu é assim: Deus fala, Jesus cumpre, o Espírito Santo opera. O cristão tem que fazer dessa maneira. O que eu fazer aqui na terra, eu tenho que fazer semelhante a Cristo. O Pai fala, eu vou agir como Cristo fez, obedecer e sujeitar o Espírito de Deus. E Satanás foi quebrando esse princípio, por isso que ele perdeu a herança, porque ele tinha uma herança da 3ª parte do céu, do louvor, de querubim protetor, perdeu tudo, está nos infernos, nas trevas, perdeu tudo que tinha, perdeu a herança, e ele levou ainda a 3ª parte dos anjos. Então Satanás não caiu de uma vez. Quando ele contamina a 10ª parte dos anjos, ele fere a santidade do Pai. Aí ele vai passar para 20% dos anjos, e ele começa com a mesma estratégia. Ele entra numa estratificação mais estratificada do céu, e começa a falar: venha conhecer meu principado que Deus me deu. E alguns falam: não, mas o nosso limite é aqui, temos que obedecer o Pai e fazer o que ele pede. Mas alguns já foram influenciando, e aqueles que já estavam influenciados falavam: não, o Pai te limitou aí, mas Lúcifer nos permite algo que o Pai não deu. E eles ficaram alegres, felizes em ver coisas que Deus não deu para eles, mas Lúcifer liberou para eles verem. É a mesma coisa hoje nas igrejas, síndrome de Satanás. Vem algo que a pessoa acha que Deus que está dando, mas se quebrar o princípio da obediência, da sujeição, e não agir como Cristo, vai perder a herança. E se o cristão desobedecer e não cumprir o que Deus manda, ele vai ficar debaixo de curador. Gálatas 4:2. Quando é menor, debaixo de tutor. Quando fica meio translocado, Deus nomeia um curador. O que é um curador? Para tentar falar para a pessoa: irmão, você tem que obedecer, sujeitar e agir como Cristo agiu. Não fique ouvindo qualquer um: ah, mas lá está uma alegria, está uma bênção, está algo que eu não tinha antes. É a mesma coisa que o capeta fez. Os anjos que tinham o limite que Deus deu, foi na lábia de Lúcifer e viu coisas que Deus não deu, eles se alegraram e queria contagiar os outros com alegria falsa. Mas os fiéis falaram: não vou, aqui é meu limite, eu vou obedecer o que o Pai mandou. Mas muitos se contaminaram. A 10ª parte contaminou, 20% contaminou. Por que Deus não fez nada ainda? Porque ao ferir a santidade de Deus, o Filho intercede. O Verbo é Cristo.
Mas aí na hora que entra na terça parte, o que ocorre? Muitos se contaminam também, mas aí fere a santidade do Espírito de Deus. E pecar contra o Espírito de Deus não há mais perdão, e não há outro intercessor. Aí então Deus dá ordem, o Pai, Filho e Espírito Santo, expulsa do céu e perde toda a glória e vira demônio. Por isso que criou os infernos, quebrou o princípio da obediência, da sujeição e da dependência a Deus. Então assim ocorre com muitos cristãos, estão perdendo a herança dos salvos, justamente porque o que prova que vai ser herdeiro é a obediência, é agir como pai, como Jesus fez. Só que a obediência leva a sofrimento, e a desobediência leva a alegria. Não é o que ocorreu com os anjos? Os anjos que quebrou os principados deles se alegraram muito e falaram: nem o Pai nos deu isso e nos perdeu, e ainda queria contaminar outros. E Deus deixou. O que nós temos perguntado a Deus muito tempo é falar: Pai, quanto tempo isso durou lá no céu? E o Espírito Santo fala: meu filho, não cabe saber isso. No tempo da terra é 24 horas, é um dia, mas no céu não há tempo. Mas aqui foi um período que não há como explicar, no céu saberá, mas há um tempo considerável que o pecado ficou lá no céu, e muitos anjos estavam se alegrando e no céu, e eles estavam alegrando mais que outros anjos, que o Pai limitou a eles, e os que quebraram o principado estavam mais alegres que os outros, e contaminando. Mas os que ficaram firmes, que é 70% do céu, não perderam a herança. Mas na hora que fere o Espírito de Deus, são expulsos do céu. Isso ocorre nas igrejas. As pessoas acham que é só servir a Deus, orar e querer a bênção e falar: tá tudo bem. Mas pode ter certeza que se a pessoa não está agindo como Cristo, não está obediente, não está sincero, o Pai vai permitindo, o Filho intercede, mas chega em certo momento que vai ferir a santidade do Espírito de Deus. Por quê? Porque a pessoa vai agindo de tal maneira que ele acha que Deus está operando, está tudo bem, que está tudo feliz, mas na hora que ele fere a santidade do Espírito de Deus, perde tudo, a herança. E geralmente, quando a pessoa fere a santidade de Deus, as bênçãos, elas ficam paralisadas. Por isso que fala que Deus nomeia os curadores. Para Satanás não houve chance, nem para os anjos caídos, porque eles viam a glória de Deus. Agora, para o cristão, Deus nomeia curador, para tentar curar a pessoa. O curador na justiça é nomeado para a pessoa que fica louco. A pessoa está normal, dá um acidente e perde a normalidade, ou ele perde a mente normal, fica louco, ou dá um acidente, dá amnésia, aí até voltar ao normal, ele nomeia curador para ele administrar as empresas, porque não pode assinar nada, está doido, mas pode voltar ao normal. Assim é muito cristão, e ocorre por quê? Porque é a síndrome de Satanás. Aí a herança dos salvos paralisa para esta pessoa, mas não está alegre, não está abençoado, não está mais abençoado que antes, está, porque lá no céu, mesmo que Lúcifer estava pecando e os anjos entrando na lábia dele, alguns ficavam mais alegres do que antes, porque eles conheceram aquilo que Deus não deu. Então é relativo falar que está abençoado, que está alegre, que está feliz e acha que está agradando a Deus, mas não é a alegria e a felicidade que é certeza que está na herança dos salvos. A certeza da herança dos salvos é sofrimento. Jesus falou: pelo muito que sofreu e padeceu para obedecer, é causa da eterna salvação e herança dos salvos. Então o que é o sofrimento na herança? É você falar: meu Deus, mesmo que me persegue, mesmo que eu não tenha nada, eu vou obedecer. Jesus não lavou o pé dos discípulos, mesmo vendido por 30 moedas, traído, os amou até o fim, abandonado, não revoltou, obedeceu, cumpriu o que o Pai mandou. Então a obediência marca maturidade, obediência é acompanhada de sofrimento. Quando a pessoa fala: não aguento esse bispo, essa igreja, não aguento mais sofrer, a pessoa está correndo um risco
de quebrar o princípio de Deus. Não que Deus quer ver sofrimento, mas porque a obediência gera sofrimento. A rebelião dá uma propensa alegria, e se não tomar cuidado, vai sendo algo falso, e a pessoa acha que está tudo normal, mas na hora que fere a santidade do Espírito de Deus, acabou, não há mais chance. E ainda Deus nomeia curador. O curador é a tentativa da pessoa voltar ao normal, da pessoa falar: irmão, você tem que saber que a herança é nossa, tudo é nosso. É o inimigo que não quer que tenhamos a herança do salvo. E para ter a herança de adulto, um dos princípios que Deus vai olhar no testamento dele é se somos obedientes até o fim. Se vai sofrer, padecer, perseguir, se vai vir ao contrário, mas mantenha o que Deus pediu, e Deus vai te honrar. Uma das coisas que eu aprendi pregando a palavra foi que eu fiquei de 4, quase 5 anos só porteiro da igreja, e aquele desejo de pregar, aquele desejo de estar no púlpito, de fazer a obra de Deus. E alguns obreiros falavam: mas ninguém te dá chance aqui, você já está há tanto tempo, faz nada, só te põe para lavar banheiro e ficar na porta. E os outros envolvendo em rebelião e distrato. Hoje esses estão tudo desviados, alguns já até morreram e pereceram, e eu estou até hoje, porque Deus faz a prova mesmo que algo ruim, obedeça até o fim. Jesus orou, falou: Pai, é possível passar o cálice? Não passou, ele obedeceu, morte de cruz, e foi causa de eterna salvação. E qual foi a herança? O Pai passa para Jesus o poder dos céus e da terra, e tudo dobra ao nome dele, herança eterna, e somos co-herdeiros em Cristo. Então, quando vem sofrimento e você já é adulto na fé, tem certeza que você está a um passo de ser aprovado para coisas tremendas. Mas quando o sofrimento aumenta e vem situação: não, você está sofrendo à toa, essa igreja não presta, não cresce, esse bispo é radical, e vou te mostrar algo melhor. E aí vem as lábias que vai perturbando. Aí é a síndrome de Satanás. E se a pessoa fala que alegou e melhorou e ficou melhor, mas ele desobedeceu, não sujeitou e não agiu como Cristo, pode saber que é a síndrome de Satanás, e está a um passo de perder herança. Mas não está abençoado, não está feliz, não está no púlpito. Lá no céu Deus permitiu, não sabemos o tempo, mas Lúcifer ficou lá no céu, brilhando igual luz, cantando, adorando, todos os tipos de instrumento, e os anjos também fazendo as obras dele. Mas aquela parte que estava contaminada, já estava contaminado. Havia ainda um processo ainda de contaminação. Se retroagisse, poderia ter chance para eles, mas ferir o pai, mas por causa do filho, há um intercessor ainda. Mas não havia outro intercessor após o Espírito de Deus. Aí acabou, pereceu eternamente, as trevas dominou, gerou o pecado eterno e virar o demônio. É a síndrome de Satanás. Então ele nos odeia, porque Satanás sabe que nós temos a herança em Cristo, e nem ele tinha essa herança. Ele odeia o ser humano por causa disso, que Deus nos dá a herança dele. O que é a herança de Deus? Tem o que Deus tem. Isso não é herança? Seus pais morrem ricos e deixam herança, não é sua herança? Jesus morreu, ressuscitou, e tornamos co-herdeiro. Nem para anjo, nem para querubim, serafim tem herança como essa, e temos a herança dos salvos. Então o inimigo não quer. Muitas vezes alguns irmãos falam: mas esse bispo não me libera, esse bispo não deixa eu ir ali, acolá, mas eu quero para cá, eu quero para lá. Quando faz isto, é a última tentativa que o Espírito Santo dá para a pessoa ficar debaixo de um curador, para ver se ele volta ao normal. Porque se ele continuar na síndrome satânica, não é porque está segurando a pessoa, não, é para evitar que ele perca a herança. Ah, mas ele está falando que está tudo bom, está alegre, está feliz, está nada. A rebelião traz uma falsa alegria, porque os anjos que caíram, quando eles estavam entrando no principado de luz, que Deus não permitia passar de um principado para outro, eles ficaram mais alegres que os outros anjos. Então aqueles anjos que obedeceram podiam pensar: mas aquele anjo foi lá no principado de Lúcifer, e o Pai não nos permite, mas eu estou vendo que ele está tão alegre, feliz, esse anjo está tão diferente, ele viu algo que nós não temos. Mas os fiéis falaram: eu vou ficar o que o Pai mandou. Aquela alegria passageira dos rebeldes
não adiantou nada, está tudo no quinto dos infernos, para as trevas, condenado, sem chance alguma, porque quebrou o princípio do céu. Então você tem que estar atento. Tudo é nosso. Você quer casamento, quer dinheiro, quer família, quer empresa, tudo Jesus já deu. É uma questão de crescer como herdeiros em Cristo. Mas a herança, ela tem cláusula de barreira. Se é menor, debaixo de tutor. Se crescer rápido, vai ter usufruto da herança. Se desistir da herança, é igual Esaú, vende a primogenitura e perde a herança. Se não sujeitar e ficar ouvindo o que é do inimigo ou de outras pessoas, acaba ficando translocado. E eu já percebi isso ao longo do tempo que eu prego a palavra. Sempre que a pessoa vai ficando translocado, a pessoa depois nos procura, ele vem com um rosto diferente, ele vem com palavra áspera, ele já vem com pedra na mão para agredir, falar asneira, já vem com algo tudo pronto. Ele está igual doido. Antes era amigo, parece que foi inimigo. Por que isso ocorre? Síndrome de Satanás. É o sinal que está perdendo a herança dos salvos e acha que está servindo a Deus. Jesus falou em Mateus 22: Senhor, mas fizemos maravilha, expulsamos demônio, oramos, profetizamos. E ele vai falar: não vos conheço, apartai de mim, malditos, porque fizeram iniquidade. O que é iniquidade? Contrário ao caráter de Cristo. Então a pessoa acha que está tudo bem servindo a Deus, e se uma pessoa morrer nesse nível, ele vai falar: meu Deus, eu fui condenado, eu fiz milagre, fui te louvar, estava tudo feliz. E Jesus vai falar: não, você está em iniquidade, você desobedeceu, contaminou com a símbolo de Satanás e não agiu como a palavra manda. Mas eu estou te servindo igual os anjos estavam servindo a Deus do mesmo jeito, só que quebraram o princípio da obediência e da santidade, e depois quebraram a santidade do Espírito de Deus. Não tinha mais jeito. Mas para muitos estavam tudo alegre, e estava mais alegre que antes. A propensa alegria é falsa. A verdadeira herança, primeiro você tem que passar no crivo do sofrimento. O sofrimento é a base que você é aprovado. Sofrimento para obedecer a Deus. Jesus aprendeu obediência pelo que muito sofreu. Então, se você quer amar, haverá sofrimento. Você quer perdoar alguém, tem sofrimento. Você quer humilhar, lavar o pé de alguém, é sofrimento. É rebaixar, é orar, interceder, pedir perdão, humilhar, fazer de tudo pelas pessoas, não agredir, não trair, não usar de hipocrisia, de engano, não reagir quando você é traído, abandonado. Jesus não sofreu isso, foi vendido, abandonado, rejeitado. E você pode ler lá em Isaías 53, um homem de dor e sofrimento, em que as pessoas escondiam o rosto. Leia lá para você ver. Então Jesus era uma pessoa que as pessoas, esse aí não quer nem ver, nem saber. Então Jesus era rejeitado, um homem que as pessoas escondiam o rosto, era rejeitado, homem de dor e sofrimento, mas obedeceu e foi causa de eterna salvação. Então, para ter a herança completa, você vai notar que muitas vezes, quando está convertendo, tem mais bênção quando tem mais tempo de crente, justamente por causa disso. Que quando está convertendo, leitinho, fica debaixo de tutor. As bênçãos podem vir que são limitadas, mas para as bênçãos aumentar, muitas vezes elas demoram, ou até nem vêm. Mas se crescer rápido, elas tornam reais. Mas tem que passar no crivo da obediência, e obediência é sofrimento. Já não foi falado então? Aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo. Um princípio da herança de Cristo. Aquele que não largar tudo por amor de mim, não é digno de mim. Outro princípio. Aquele que não morrer a si mesmo, não vive mais eu, Cristo vive em mim, não vai ter herança. E também aquele que não sofrer por amor de mim. Então o sofrimento é sinal de obediência. Quando você está sofrendo para obedecer, você pode ter certeza que está sendo aprovado para a herança. Quando fala: não estou aguentando o sofrimento, é muito difícil ser crente, está pesado demais. Aí começa a ouvir vozes. Deus dá uma chance para muitos cristãos que nomeia curador.
Só que muitas vezes a pessoa está tão doida que nem o curador ele ouve mais. Ele já está com aquela cabeça contaminada, porque ele está vivendo o que ele está vendo que é algo mentiroso, enganoso. Porque a herança não vem em rebelião, a herança vem na obediência. Aí teremos o melhor de Deus. Então essa é outra parte da herança dos salvos. Há um testamento, há uma herança, igual foi falado. Quando os pais morrem muito ricos e deixa testamento, todo testamento de pessoa riquíssima tem cláusula de barreira. Muita herança tem cláusula de barreira. Por exemplo, a hierarquia, a herança do reinado mais conhecido que tem no mundo, que é os herdeiros da Inglaterra. O que ocorre lá? Se um príncipe da família real for para virar rei, ele não pode casar com estrangeira, senão ele tem que renunciar à herança e o sucessor dele vai assumir. Isso já ocorreu, já falamos, porque é cláusula de barreira. Então a herança em Cristo implica que tudo é nosso, mas o Espírito Santo vai falar: você está renunciando, orando o Espírito, está realmente negando a si mesmo, está realmente pronto para sofrer, para viver a palavra do Pai, e puxa o que custar, obedecer, tem que morrer, dar a vida pelos outros. Se você fala sim, então você vai sendo aprovado. Mas o inimigo, ele vai falar: para que isso? Para que sofrer? Para que obedecer o Pai? O Pai é muito duro. E Lúcifer falou isso lá no céu: anjos, Deus vos criou até aqui, você não pode passar para cá, mas eu permito, eu vos levo ao meu principado. Não sabemos como é o principado de luz, porque na palavra tem coisas que são palavras inefáveis, que só vamos saber lá no céu. Mas há um lampejo do que Deus revela, que ocorreu dessa maneira. Na multiplicação do comércio, encheu de violência, o pecado entrou. E comércio é troca. Você que é comerciante, você que mexe com vendas ou com comércio, o que é uma troca? Você oferecer algo, alguém paga. Você tem uma boa palavra para convencer o cliente: não, esse produto é bom, esse produto é de primeira linha, esse produto é importado, não tem outro igual, boa qualidade, e eu vendo baratinho para você. Não é o que um comerciante faz, as boas vendas? Aí o cliente acaba aceitando. Assim Satanás fez. Não, o Pai é injusto, ele criou limitado vocês ficam só obedecendo o Pai, não está ganhando mais nada. Veja, Satanás queria subir ao Monte Santo de Deus. Quando fala subir ao Monte Santo de Deus, é porque ele queria que a criação de Deus fosse como ele queria, e não como Deus criou. Isso que é o pecado maior dele. Porque ele queria falar: anjos, Deus criou dessa maneira, mas não podia ser assim. Ainda Deus criou seres aí para ser semelhança dele, que é nós os seres humanos, e ele não aceitou. Não queria o plano de Deus. Então ele começou a fazer dessa maneira, e faz até hoje assim, para não termos a herança dos salvos. Mas Deus permite. Por quê? Porque Deus também quer saber quem obedece, quem sujeita, quem quer realmente viver o princípio de Deus. Deus fala, Jesus cumpre e o Espírito Santo libera. Então o cristão é: Pai, eu quero viver como Cristo, obedecer ao Pai, e fala: Espírito Santo, me ajuda a agir como o Pai pede. É o princípio, claro, 3 princípios: obedecer, cumprir, fazer segundo o Espírito de Deus. Se você fizer isso, você não cai, não rebela, não perde herança, não fracassa e terá o melhor de Deus. Nunca vai ter o pior, não vai ter limitações. Logicamente lá no céu os anjos tinham limitação, porque Deus criou um principado e fechou naquele limite. Só que para nós a herança nossa é co-herdeira em Cristo, que é a grande diferença. Não há limite, são bênçãos ilimitadas em Cristo. E muitos cristãos estão perdendo o melhor, e rebela, desobedece, fala: esse bispo é ruim, não me libera, e eu quero do meu jeito, porque já está contaminado. Nós não queremos o mal para ninguém. A não liberação é a tentativa de nos eximir de ser condenado, porque também Deus vai falar: porque você liberou? Você deixou o capeta dominado uma vez. Porque enquanto não libera, ainda tem a chance de ser curador. O curador é a pessoa que cuida do doido sem o doido saber. Tem pessoa que sai
e acha que está liberado. Eu estou orando para ele até hoje. É um doido, mas que o curador está orando até hoje para ele voltar, ou voltar para o caminho certo de Deus, agir como Cristo. Se a doença não curar, perde mesmo, ficou doido. Mas temos que orar para quebrar a síndrome de Satanás. Então a igreja que torna gloriosa, ela tem herança dos salvos. E você que quer o melhor de Deus, aprenda que é sofrimento. É sofrimento no seu casamento, pode vir na empresa, no seu comércio, dentro da igreja. Veja bem, ao longo do tempo que eu prego a palavra, é traição, é hipocrisia, é engano, é maldade, é rejeição, é pessoa que passa em cima, não está nem aí, toma posição, nem satisfação dá. Isso é sofrimento. Mas importa orar, sujeitar, importa perdoar, importa amar. Isso que é sofrer para obedecer. Obedecer perdoando, amando, intercedendo, sujeitando. Jesus não fez tudo isso, lavou o pé dos pecadores, não agiu com mal contra ninguém, mas entregou ao que julga retamente. Então é sofrimento. Quando Deus vê que estamos sofrendo para obedecer e cumprir o que Ele manda, Ele vai vendo, este está aprovado para a herança dos salvos. Mas se a pessoa falar, não aguento mais, aí o inimigo vai engabelando a pessoa. Para que ficar sofrendo assim? Para que fazer assim? Eu vou te mostrar algo melhor do que isto. Satanás fez desse jeito no céu, e muitos cristãos ficam envolvidos de tal maneira. Então tem ministério que não está agradando a Deus nada. Aí eu perguntei ao Espírito de Deus se muitos ministérios pode já ter ferido a Deus e está servindo a Deus. E Jesus responde: muitos vão falar, sempre de maravilha, pregamos a palavra, participamos da mesa. Ele falou: não conheço vocês não, apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Não agiu como Cristo agiu, é iniquidade. Mas Deus permite? Permite, porque enquanto lá no céu não feriu o Espírito de Deus, Satanás estava lá pintando e bordando, e os anjos alegres, pensando que estava tudo bom, que Deus não estava vendo nada, e estava mais alegre que os outros anjos. Mas na hora que fere o Espírito de Deus, acabou. Então não pense que todos que dizem Senhor, Senhor entraram no reino do céu, que não vai. Mas Deus tem herança dos salvos. Então essa é a etapa de hoje. Você aprender a suportar o sofrimento que marca certamente a herança dos salvos da sua vida. Se você não suportar sofrimento, não está tendo o caráter de Cristo. Aí não está apto para a herança dos salvos, e corre o risco de ficar perturbado, ou renunciar à herança. E talvez não tem jeito de viver mais menino na fé, porque já batizou, já sabe a palavra. Menino na fé é o leitinho, não tem jeito de voltar, tem que ir adiante. Mas há um processo de herança. Então a herança pode ocorrer tudo isso: menino na fé, renúncia da herança. Pode ocorrer da pessoa ficar debaixo de curador, e a pessoa tornar adulta, aprovado, e usufruir da herança, conquistá-la. Eu não falei antes que tem pessoa que abre o inventário, aí os irmãos habilitam lá os documentos, aí fala das casas, dos apartamentos, do dinheiro. Aí algum filho dos herdeiros fala: não, mas eu quero aquela casa. Não, eu quero a casa e a outra metade, porque você morou na casa e era do meu pai, você nem pagou aluguel, então paga o aluguel agora. Aí vira aquela briga nos inventários, aí fica tudo paralisado. O inventário não vai à frente até resolver a pendenga. Mas quando entra em acordo, não, essa casa é sua, essa é sua, esse dinheiro é seu, e vamos entrar em acordo, resolve tudo rapidamente. A herança é usufruída, porque pessoa adulta, para que brigar, para que dar pontapé e ficar de mal dos irmãos, e brigar por causa de pouca coisa? Todo mundo vai ter o melhor. Sinal de adulto. O adulto, ele pensa: vamos repartir igualmente, com amor. Se esse quer mais um pouquinho, abre mão, vamos usufruir, tudo em paz. Quando a mente é adulta. Agora a pessoa carnal, briguento, menino na fé, revoltado da vida, e não aceita nada, só quer do jeito dele, aí paralisa tudo. Muitos cristãos estão assim, e vai perder o melhor de Deus, e pode perder mesmo. Mas o salvo fiel, ele terá o melhor de Deus para a eternidade. Então isso que é herança, para a terra e para a eternidade. Então muitos vão perder o melhor na terra
E tem bênção que só vem na herança de adulto. Tem bênção familiar que só vem para adulto, bênção empresarial, ministerial. E você vai vendo, vai passando o tempo, as pessoas parece que paralisa. E quando estava convertendo tinha mais bênção, porque entra nesse processo de ficar debaixo de curador, está translocado e não se livra da síndrome de Satanás. Mas aqueles que vão deixando os rudimentos e amadurecendo, terão a herança dos salvos. Então essa é a visão da igreja tornar gloriosa. Agora a mensagem vai seguir. Na sexta e no domingo à noite completaremos a parte principal da herança, que você não pode faltar. E Deus já liberando o melhor que temos dele para a terra e para a eternidade. Então essa é mais uma etapa, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Então fique de pé e vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, prosseguimos, ó Deus, mais uma etapa. A igreja que vai tornando santa e gloriosa, ela vai tornando adulta na fé, vai progredindo na maturidade em Cristo. Ó Deus querido, ó Deus amado, ó Deus maravilhoso e poderoso, que venhamos ter a certeza, pelo sofrimento para obedecer, tornamos adulto. Não há como pular esse princípio. É pelo que muito que sofre que aprende a obediência. E obediência é um princípio da herança dos salvos. E obedecer leva a sofrimento. Desobedecer leva a uma falsa alegria, algo que é aparente, mas acaba sendo algo que vai levar à derrota, ao fracasso. Tenha misericórdia, Pai. Muitos sofrem por faltar o conhecimento, como profetizou o profeta Amós. Meu povo sofre, padece, meu povo perece e morre por faltar conhecimento. Mas tu tem falado esta obra, Pai, que ser cristão é ser herdeiro de Cristo, co-herdeiro de Cristo. E herança tem princípios a cumprir. Opere, ó Deus, grandissimamente a cura, a saúde, a fartura. Que mais vidas venham congregar, que mais vidas venham envolver nesse santo ministério, que mais vidas venham te servir com amor e alegria. Vida abundante para todos, o milagre, a herança. Oramos, ó Pai, para usufruir da herança. Não oramos para ter as bênçãos, já é nossa. Oramos para chegar a usufruir da herança dos salvos. Vida abundante a todos, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, uma salva de palmas para louvar o santo nome do Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, preste atenção. Deus está dando uma revelação que envolve 3 pessoas. Há momentos que você sente a cabeça andando de desmaio, ou a sensação de tonteira. É um problema de labirintite, que inflama o labirinto, que é um líquido que fica dentro dos ouvidos e dá esse sintoma. Mas esse problema não é hereditário ou adquirido por alguma coisa natural. É devido a preocupações e problemas emocionais. As emoções se abalam, cai a defesa do organismo, as bactérias atacam. E o ouvido pode ser afligido, inflama o labirinto, dá essa sensação e enjoo, mal-estar, a cabeça zonza. Jesus quer te abençoar, principalmente na parte emocional. Porque abala as emoções? Preocupação. Se você viver como herdeiro mesmo, você não preocupa com mais nada, porque já é herdeiro dos salvos, herança em Cristo. A preocupação tem que ser em crescer, não de bênção. A herança vai vir. E esse sintoma dessa doença é decorrente disso, mas o Espírito Santo quer ajudar a voz. Se você está padecendo isso, então vem aqui à frente. O Espírito de Deus quer te ajudar, te restaurar, te libertar.